Graça e paz, amados. Boa semana. Continuemos a entendermos as parábolas de Jesus. O que ele quis nos ensinar através das parábolas. A palavra que cura hoje é sobre a parábola do semeador. Eu já convoco os amados que orem por suas mentes. Parem tudo o que estás fazendo e ouçam o que Jesus quis nos ensinar através da parábola do semeador. O que eu acho mais importante e inteligente em Jesus é que ele mesmo contou a parábola do semeador e deu a sua explicação. Porque foi necessário que Jesus explicasse. Porque os seus próprios discípulos tinham dificuldade no entender as parábolas de Jesus. E eles mesmos perguntaram a Jesus: por que lhes falas por parábola? Ouçamos o relato da parábola do semeador. Quando Jesus contou esta parábola, tinha grandes multidões que se reuniram perto de Jesus. E Jesus lhes contou a parábola. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Estão entendendo, amados? Prestemos atenção e orem para que Jesus vos dê entendimento. E os seus próprios discípulos lhe perguntaram: por que lhes falas por parábola? E Jesus, então, respondeu aos discípulos e também está nos respondendo, porque muitas vezes nós continuamos a questionarmos o método de ensino de Jesus. E Jesus respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é concedido. Está entendendo? Nós, os amados que já aceitaram Jesus, que conhecem a palavra, conseguem alcançar o objetivo de Jesus. Mas muitos que ainda estão distantes de Jesus e ainda não receberam como Salvador, têm esta dificuldade, amados. E Jesus falou assim: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, não entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Amados, esta explicação de Jesus é tremenda. Por que que as pessoas olham e não veem, ouvem e não entendem? Porque o príncipe deste mundo, que é Satanás, que está governando, cegou o entendimento da mente dos incrédulos, porque muitos continuam incrédulos da palavra de Deus. Então há uma cegueira e uma surdez espiritual. E o profeta Isaías, há mais de 700 mil anos atrás, ele profetizou sobre isso. E Jesus sempre falava sobre as Escrituras. Por isso que eu vos digo, leia a palavra, ame a palavra. Porque Jesus mesmo falou: examinai as Escrituras, porque cuidais nela ter o reino dos céus, e são elas que de mim testificam.
Por isso Jesus falou da profecia de Isaías, que ele falou sobre isso. Que tinha um povo que ouviriam com os ouvidos e fechariam os olhos, porque eles não conseguiam entender. E Jesus falou, tanto no Antigo como agora, atualmente, Satanás não quer que nós sejamos curados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a palavra que liberta. E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra de Deus é verdade. Estão entendendo, amados? E Jesus disse, continuando a explicação, atendei vós, pois, as parábolas do semeador, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Estão entendendo, amados? Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Estão entendendo, amados? Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aí vem as heresias e vem o quê? Acreditam nas heresias e vão para a apostasia, negam a verdade da palavra de Deus. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. São, amados, os pratos do mundo, as seduções do mundo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amado, que Jesus quis também nos ensinar é que independente de vários solos que a semente cai, que a semente é lançada, sempre vai ter uma terra boa. É o que se cumpre o que Deus falou. Eu velo pela minha palavra e ela jamais voltará vazia. Então, amados, em nome de Jesus, ouvir e compreender a palavra é a obediência implícita no que resulta o nosso fruto. Amém, amados? E o que nós possamos guardarmos em nosso coração, que há somente 2 tipos de solo. Aquele que recebe a palavra para dar frutos e aquele que não faz isso. Eu sou a pastora Sandra Brito e oro por nós. Obrigada, Senhor, por esta parábola, neste início de semana, nesta segunda-feira chuvosa. Está chovendo aqui no Rio de Janeiro, após a comemoração do domingo de Páscoa. Senhor, que cada amado, em nome de Jesus, prestem mais atenção nos teus ensinos. E para que cada amado, Senhor, saibam que existem sementes. E nós somos sementes. E nós temos que multiplicarmos as sementes. A semente da boa nova, do Evangelho. A semente da tua verdade, do teu amor. A semente de proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. A semente da gente proclamar que Jesus continua resgatando, libertando e curando. A semente que a gente tem que proclamar que Jesus transforma vidas, que Ele faz uma pessoa que está no lamaçal do pecado, Ele traz para a sua maravilhosa luz e a transforma. Faz que ela seja uma nova criatura. Senhor, eu peço pelas mentes dos amados. Orem comigo, amados. Ponham a mão aí em vossas mentes e declarem. Eu repreendo tudo o que Satanás quer lançar na minha mente para que eu não entenda. Ponham a mão nos vossos olhos. Fala, eu tenho olhos iluminados. Satanás, você não vai me cegar. Em nome de Jesus, amados, ponham a mão nos vossos ouvidos e digam, Satanás, você não vai me fazer surdo à verdade de Deus. Declare aí, amados, e fale, eu vou ouvir só a voz de Deus. E que Deus vos abençoe abundantemente. Senhor, obrigada, Senhor, por esta oração, por esta palavra desta segunda-feira, do dia 21 de abril de 2025. Em nome de Jesus, amém. Amados, boa semana,
compartilhem, se inscrevam, curtam. Seja uma semente, fale. E que a vossa semente de compartilhar caia em boa terra. E que Deus vos abençoe abundantemente, poderosamente. Amém. Eu sou a pastora Sandra Brito. Graça e paz.